Graça e paz, querido líder. Quero trazer para você as instruções do estudo que será aplicado essa semana nas nossas células, fruto do sermão pregado pelo pastor Leonardo no culto das 19 horas, também pregou no culto das 11 horas lá no Shopping Aurora, e um sermão que impactou tanto o nosso coração, cujo título é Advento, um tempo mais que especial. E para gerar aqui o debate já no início do estudo, nós temos uma questão que está assim: na sua opinião, qual a maior motivação para os cristãos celebrar o Natal? E a gente sabe que muitas pessoas são movidas pelas festas, pelas reuniões de família, outros começam a discutir, acho que não é momento da gente celebrar, porque de fato Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e começam a ficar presos a uma religiosidade. E nada disso importa para nós. Na verdade, o que importa é que o Messias que haveria de vir, ele veio, ele se encarnou e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E diante das nossas ansiedades, dos nossos conflitos, dos nossos traumas, dos nossos complexos, a nossa vida só pode ser redimida em Cristo Jesus. E esse é o período do Advento, que inicia no dia 1º de dezembro e vai até o dia 24, celebrando assim e nos preparando para a chegada do Salvador. E nós vamos marcando esse momento com orações, com leitura da palavra, reflexivas sobre o nascimento de Jesus. É nessa expectativa que nós vamos refletir sobre alguns tópicos. O primeiro tópico do estudo está assim: quando o espanto se transforma em esperança. Espanto aqui pode ser entendido como medo, mas também como perplexidade. Também denota uma pessoa que está confusa. A experiência foi vivida por Maria, uma jovem de Nazaré, virgem, temente a Deus, desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, portanto, de Belém. E Maria perturbou-se muito diante da revelação daquele anjo. Por isso, nós vamos refletir sobre a seguinte questão: quais são os medos e perturbações suas hoje? Quais são esses medos e quais são as suas perturbações? Você também se sente confuso? Nós temos vivido um tempo que as pessoas têm tido medo e ansiedade com relação ao futuro. Ainda hoje, eu atendi uma mãe que ela me disse: pastor, eu tinha medo de ser mãe, preocupada com o futuro da minha filha. As questões econômicas, a dificuldade na educação. Essa mãe chegou a dizer a mim que ela pensou em transferir para a avó da criança, mãe dela, a responsabilidade de educar essa criança, mas hoje ela consegue ver no Evangelho o direcionamento. E nós temos visto pessoas com medo da morte, com medo da volta de Cristo. São tantos medos porque não têm esperança em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos esperança. Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que nos direciona, Ele é aquele que nos ajuda a tomar decisões. E aqui nós podemos ver que o pastor Leonardo, ele citou Brennan Manning, que afirmou: há muito mais para os cristãos na casa do medo do que na casa do amor. Há para você na manjedoura um aconchego incomparável, uma segurança impecável. Portanto, saia da casa do medo. Nós precisamos nos lembrar que Jesus, ele é o perfeito amor. E o perfeito amor lança fora todo o medo. No versículo 37 do texto em questão que nós estamos estudando aqui, que é Lucas capítulo 1, diz assim que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E em Maria se cumpriu o maior de todos os projetos. Não há nada que seja demasiadamente difícil para Deus, portanto, Ele pode socorrer a cada um de nós e fazer aquilo que é impossível aos nossos olhos, porque a Ele tudo é possível. Mas o segundo item está assim: quando a graça se sobrepõe à justiça humana. Os versículos 28, 30 e 35 vão falar sobre isso. Maria, uma excelente mulher, uma santa mulher, uma figura bendita, mas não perfeita ou impecável. Todo o seu resguardo, sua ética, seu temor a Deus não seriam suficientes para trazer ao mundo a salvação. Se atentarmos para as palavras do anjo,
veremos que todas elas revelam o caráter passivo de Maria diante das declarações, isto é, ela, assim como nós, era uma receptora da graça e não fonte. Observe o que o anjo disse: alegra-te, muito favorecida, achaste graça diante de Deus. O poder do Altíssimo te envolverá, e como essa verdade, Maria, então, é receptora da graça e não fonte, e isso ministra ao meu coração o quê? Que tipo de ministração traz ao nosso coração? Muitos veem em Maria uma mediadora. Na verdade, eu fico muito triste quando algumas pessoas chegam e falam assim: vocês não acreditam em Maria. De fato, nós não acreditamos no poder de mediação e de intercessão, mas nós cremos que Maria foi uma mulher bem-aventurada, cheia de graça, alguém separada pelo próprio Deus, que se destacava entre todas as jovens de sua época, porque nela haveria de ser gerado o Filho de Deus. Através do ventre de Maria veio a salvação, que é o próprio Cristo. Então ela é sim uma serva temente a Deus, mas a própria Maria, ela entendia que ela mesma precisava de um Salvador. Lá no Cântico de Maria, ela disse: minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela mesma entendeu que ela estava gerando o Salvador de si mesma. Então, Maria, essa mulher bem-aventurada, ela é uma mulher modelo para nós cristãos, mas, na verdade, a salvação é o Filho que foi gerado no ventre dela. E é isso que nós precisamos entender aqui. O terceiro tópico, quando o anonimato se transforma em responsabilidade e submissão, está no versículo 38 do capítulo em estudo. Após ouvir sobre o Salvador e sua graça, Maria se rendeu ao propósito de Deus. Ela não só se colocou à disposição, como também se submeteu. Foi fácil para Maria se submeter ao projeto do Senhor? E você, tem facilidade em aceitar os propósitos de Deus para você, ainda que muitas vezes eles sejam sacrificiais? Foi sacrificial para Maria. Por certo, ela seria comentada ali, falada. Se hoje ainda é um escândalo uma jovem solteira engravidar, imagina naquela época. Mas José, não querendo difamar, recebeu Maria por esposa. Não é? E aqui nós podemos entender que, ainda que fosse sacrificial, ainda que houvessem riscos, ainda que a sua imagem pudesse ser ferida, Maria, ela se submeteu ao projeto de Deus e ela disse que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Sabe, nós vivemos uma época que muitas pessoas querem que Deus se amolde aquilo que está em seu coração, mas é o contrário. Somos nós que nos submetemos àquele que é soberano. Somos nós que aceitamos os projetos de Deus sobre a nossa vida. Portanto, Deus tem sempre uma vontade que é boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Nós é que precisamos aceitar que se cumpra em nós conforme a vontade dele e não segundo a nós. E por fim, nós temos a conclusão, que diz assim: no capítulo 2, versículo 19, encontramos os seguintes dizeres: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. O termo aqui significa conservar em mente, manter, entesourar. Para nós cristãos, o nascimento de Jesus e sua obra vicária precisam estar sempre vivos na nossa memória. Afinal, um povo sem memória é um povo sem história. Um povo sem história é um povo raso, sem alicerce e perspectiva de vida. Por isso, nossas memórias mais extraordinárias serão construídas dentro de nossas casas, quando o Salvador está presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ele sempre será o maior brilho, a maior estrela do nosso lar, a alegria profunda do nosso coração, a festa que acontece dentro de nós, a unção de vida que, espalhados por onde vamos, refletirá nessa luz que é Cristo. E que venham as memórias mais extraordinárias de nossas vidas. Que este seja o melhor Natal da sua história, da nossa história.
Que Deus abençoe ricamente a sua reunião desta semana, que o poder do Espírito se manifeste nessa reunião. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos envolveu nesse plano fantástico, plano de salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor obedeceu o Pai e o Senhor pagou um preço que era nosso. Obrigado porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho e o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor aplica essa verdade no nosso coração. Eu intercedo por este líder, por essa líder, e que o Senhor o tome em sabedoria, unção, discernimento. E milagres, libertações, vitórias aconteçam em cada reunião de célula desta semana. Certos disso, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique na paz do Cristo que nasceu.